Boa noite, nós estamos aqui com a aula do terceiro período de administração da nova faculdade, disciplina de teoria contemporânea da administração, onde nós vimos o futuro das profissões. E essas profissões, elas estão inerentes a você que é administrador e você que tem que gerenciar uma série de perfis profissionais e por onde que esses perfis vão ser encaixados dentro da própria companhia. E nós estamos aqui discutindo a respeito de uma matéria que saiu no Globo Repórter no ano passado e que está disponível lá no Google Sala de Aula e também no YouTube. Mas nós vemos o quanto que é diferente essa questão de se adaptar ao mercado de trabalho ou de acordo com o perfil que você tem. Você tem, então, situações que diferem um pouco daquilo que a empresa te exige, ou até mesmo que com sua maneira de ser contribui e acaba te ajudando a desenvolver ainda mais a atividade que você tem em mente, né? Então, nós fizemos algumas perguntas e acabou que, para que a gente pudesse discutir hoje, ontem vocês me entregaram, né, os trabalhos, as perguntas preenchidas, eu queria discutir um pouco a respeito com vocês hoje, e queria que vocês participassem aqui da nossa aula, ok? Eu estou falando aqui sobre o futuro do trabalho e eu comecei a perguntar para vocês o que é um profissional multitarefa. Vocês lembram no vídeo a quem se referia a respeito disso? Sim, foi aquele primeiro rapaz, não lembro o nome dele, não sei se era Alex, não lembro o nome dele. Alex, mas né? Tá, mas foi o primeiro, eu esqueci o nome dele. Que é aquele profissional que não tem, igual que você falou até na sala de aula, aquele profissional que não tem a carteira assinada, mas que presta serviços a vários tipos de empresa, que tem desenvolve várias tarefas ao mesmo tempo. E isso é legal. Eu acho isso legal. O que mais que vocês complementam? Acho que chama Anderson. Na minha resposta, professor, eu coloquei que é aquele profissional que ele tem a capacidade de desenvolver várias tarefas em vários lugares sem perder a qualidade no seu trabalho. Sim, ok. Mas falando desse profissional em si que o vídeo mostra, você viu que ele faz muitas atividades, não somente profissionais, como também de hobby e tal. Ele tinha um esporte que ele pratica. Qual que era o esporte? Vocês Acho que era lembram? judô. É uma luta, né? Alguma coisa assim. Isso. E você viu que ele também... pode falar, Lucas. Ele era praticante de jiu-jitsu. Jiu-jitsu, isso mesmo. Não é judô, não. E, além disso, a gente viu que ele também tem essa questão de se envolver nessa parte da informática, né? Ele é uma pessoa que se especializou nisso, uma pessoa que você viu lá que a blusa dele, ele não falou a universidade, mas parece que foi a USP, né? Por causa da blusa e tal, que ele ficou falando, ficou mostrando lá no vídeo, e viu que ele é uma pessoa completamente focada nessa parte de tecnologia. E ele presta serviço, vocês viram lá para quantas empresas? São 5. 5 empresas. Exato. Algumas como conselheiro, outras como, né, um desenvolvedor de programas, de uma série de Analista de situações. dados. Isso, muito bom. E aí ele, então... Empresa. Como, Lucas? E tinha uma sociedade também na empresa. É verdade, também tinha uma sociedade. Então, ou seja, ele mexe na área de tecnologia. E a gente pode, então, assim, pensando nisso, falar, esse cara, então, o futuro dele vai ser, né, fundar uma empresa de tecnologia, fazer sempre coisas relacionadas à tecnologia. Talvez esse profissional nunca vai parar de estudar. E ele fala que sonho da vida dele, daqui ele aposentar, que parece que ele não quer aposentar tão tarde assim, ele fala de aposentadoria, eu acho que daqui 10 anos, 15 algo anos, assim. 15 anos. Né? E assim, ir pra é roça. novo. E ele quer ir pra roça, pra fazenda. Pois é. Meu sonho de princesa. Pois é, então quando Eu acho que eu sou você fala de... Eu não acho que ele vai conseguir, não. Eu não, Ele tá, gosta gente? tanto de tecnologia. Eu passo esse sonho para você, tá bom? Para ir para fazenda, para roça, eu vou lá visitá-los
2 dias no máximo e voltar para a vida normal da cidade. Mas ele gosta, quer enfim, tem essa questão de meta de vida. Falou, olha, eu vou para a fazenda, eu vou plantar, e mostra o pai plantando, ele plantando e tal. E aí, o que vocês acham de ideias tão diferentes? Como que é Mas, isso? mas olha, professor, eu penso assim, ele nasceu lá na roça, mas quis sair da Hum, roça para ir para a cidade grande para se aventurar no que ele gosta de fazer. E ele está hum. pensando no futuro em voltar? Eu não sei, às vezes pode ser que ele realmente queira e consiga fazer isso, mas pode ser também que ele vai sentir falta dessa agitação da cidade. Não sei se ele conseguiria morar Sente numa não. Sentir roça. falta? Não sente Ah, não. eu já iria. Falta? Eu já Eu tenho acho que sonho já não. de morar Ele na não. roça. Como? Pode falar, gente. Eu já tenho sonho de morar na roça. Acho que aí ele ficou tanto tempo aqui estudando, essa loucura de trabalhar em 5 empresas e toda essa correria que às vezes a pessoa quer mais tranquilidade para poder envelhecer, para poder ficar de boa. Então acredito que é mais nesse sentido. Ele já fez o que tinha que fazer, já realizou o sonho dele. Agora ele quer tranquilidade. Mas essa correria é porque ele gosta, entende? Ele serve, ele presta serviço para esse tanto de empresa porque é uma coisa que ele gosta. A vida Ah, toda ele gostou de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. a Maia gosta mais é da fazenda, né? Igual a mãe dele falou, ele é um cara muito agitado, sempre foi agitado. Uhum. Vai Pois capinar o é. dia inteiro. Aham. Sim. Não, e sem tecnologia, né, gente? Essa questão, você está vivendo, igual ele brincou lá, a única nuvem que eu quero daqui a um tempo é aquela lá em cima, ou seja, mostrou o céu limpo com a nuvem lá, que a gente fala de iCloud, né, que é a computação na nuvem. Então, naturalmente, ele trata com essa questão de tecnologia todos os dias. Mas o que ele quer agora não é isso, ele quer aposentar e ir para a roça. Eu só acho um pouco diferente. Então, mostra que, de repente, aquilo que você faz durante a sua vida toda no seu emprego, pode ser que você depois queira ir para completamente uma outra área diferente. A gente tem É também o igual caso lá. É igual quem? o caso do padeiro. O caso do padeiro. É. Pensa lá. Professor, mas Esse padeiro é loucão. professor, mas eu vejo da seguinte forma. Hum, Ele pensa de 10 em 15 anos ele tá se aposentando. sim. Colocar que ele não parece um cara tão velho. Não. Ele parece, então, vamos colocar que ele vai aposentar com até os seus 50 anos. Para ele ter uma Sim. qualidade de vida posterior. Porque Ok. se você trabalhar em 5 empresas diferentes, pensando em 5 ramos diferentes, vamos colocar mesmo que seja dentro da tecnologia, pensando em 5 coisas diferentes o dia inteiro. Vamos colocar que ele fica pensando 24 horas por dia. Ele está pensando em questão também da família. Então, acho que ele está levando a questão da aposentadoria para 15 anos, eu acho mais para a questão de poder aproveitar a família e dar um futuro para a filha dele que está vendo. Porque é muita coisa ao mesmo tempo que ele deu um prazo para ele, ó, eu vou ficar 15 anos nessa loucura, depois eu vou dar um prazo para mim, porque vamos colocar que ele não tem tempo para ele em si. Eu acho que ele tem, né, Lucas? Porque se ele luta jiu-jitsu, se ele faz tantas outras coisas fora do emprego, eu vejo que ele valoriza bastante algumas prioridades dele, né? Então a luta para muitos é até uma filosofia de vida, assim, tipo, até de alguns aspectos até entra até no lugar de até religião, assim. Né? Então, não sei, eu acho que ele até faz algumas coisas. O que me gera estranheza é pensar que uma área tão diferente, tão distante, ele queira, né, largar de um ponto a outro, que é a questão também do padeiro, né? Padeiro também é algo que a gente tem a discutir. O cara é da tecnologia, o cara, sei lá, bem empregado, não era um cara falido, né? Era um cara que de repente fala que quer fazer pão. Eu falo, pão? E até entendi que, olha, eu vi algumas coisas que, assim, a reportagem não mostrou, mas você consegue deduzir pelas poucas coisas que você viu. Você viu que era uma família cristã, que mostrou uma oração. Você viu que era algo relacionado também a um projeto de vida, até mesmo com um propósito, tipo uma parte mais social. Era uma Porque satisfação pessoal que ele estava buscando.
Porque ele fala também, mostrou lá um vídeo se tratando da África, né, de Moçambique, onde que os meninos estavam ali, e ele queria meio que revolucionar a vida daquele povo, e ensinou a fazer pão, enfim, você viu que o forno que eles inventaram lá em Moçambique era um negócio na terra, era um barro, e enfim, e depois saiu o pão, não sei como é que eles faziam aquilo, mas enfim, ou seja, talvez com o próprio aquecimento, né, do lugar, da terra, não sei, mas enfim, aí depois o Carvão. pão ficava assado lá e enfim, olha, a gente vê projetos de vida, né? A gente vê, né? Porque assim, eu já fui em África, assim, e nessa parte aí de Moçambique também, porque eu tenho alguns amigos ali. E realmente é uma vida que tem que ter meio que um chamado, sabe? Quase que divino, assim, para poder ir para lá e fazer realmente aquelas atividades, porque tudo que você imaginar, aquele povo passa problema de saúde, problema sanitário, problema, uma série de outros problemas, e para realmente ir pessoas para poder investir ali, são pessoas que têm ali como né, um senso de responsabilidade de vida. E isso é muito interessante porque fala de uma satisfação também pessoal, né? Fala de algo que é além daquilo que dá dinheiro somente. Então, ele levou aquilo também para ele entender de uma maneira onde ele pudesse sustentar a família dele aqui, né, no Brasil, que é a questão também dessa padaria que ele montou na casa dele. O que mais que vocês contribuem sobre isso? Essa técnica do fogo dele é tipo uma técnica primitiva, né? O pessoal fazia fogo antigamente. Acredito que sim, eu não sou Tem muito. No Largados e Pelados, eles fazem muito. eu vejo esse programa, mas eu nunca vi que eles fizeram desse jeito, sabe? Ah, Talvez. dia da chuva também funciona. Ai, que bom, legal. Pessoal, sobre os empregos que vão desaparecer, a gente começou a falar um pouquinho antes da gravação, mas nós sabemos que tem algumas profissões que vão desaparecer, pelo menos é a promessa, né? Tem algumas que a gente torce para desaparecer, outras a gente tem essa questão de entender o porquê que não vai ou porquê que vai, mas é tudo relacionado muito à tecnologia. Vocês concordam que a tecnologia vai ter uma grande definição a respeito disso? Com certeza. Porque o profissional ele tem que acompanhar o mercado, né? E o mercado está voltado à tecnologia. Então, se o profissional ficar para trás, se ele não se especializar, igual aquilo que tem uma das perguntas que fala sobre conhecimento contínuo, se não me engano. Se o profissional não buscar se qualificar junto ao mesmo ritmo do mercado, ele vai ficar para trás. Tem o que mais? a questão também, o ser humano ele é muito necessário, mas as máquinas também é aquilo, né? Não cansa, não precisa de fazer horário de almoço, você não precisa se preocupar. Tem atestado? Não tem atestado, então eu acredito que as máquinas vão substituir muito as pessoas, mas as pessoas em si também não vão deixar de ser importantes, né? A gestão de pessoas vai ser muito importante no futuro. Se as máquinas vão substituir as pessoas, por que então que as pessoas não vão ter emprego? Não vão ter duas, emprego. Vai precisar. duas observações algo que me marcou bastante é o seguinte: alguém vai ter que estar ali para apertar o botão para essa máquina funcionar. Isso. Ótimo, Outra Daniel. coisa também que eu quero observar é o seguinte: a professora Michele, voltando a falar dela aqui, ela falou algo muito interessante e marcou bastante. Que a gente hoje, a gente está estudando para uma vaga de emprego que talvez nem existe ainda. Olha, muito interessante. Uma profissão que talvez ainda nem exista, entendeu? Por isso que a gente está sempre, ela bate na tecla. Acho que é um tipo de administrador que talvez vocês não conhecem, né? Exatamente. Muito legal, isso mesmo. Oi. Mas Oi, Lucas. Eu vejo a questão assim que a gente já falou um pouco da tecnologia, mas que a questão vem mais também na base da informatização. O estudo a gente está... Antes a gente aglomerava muito papel, muito material, muita coisa orgânica, sólida. Hoje a gente está tudo migrando para o software, para o hardware. Então, assim, eu acho que em todas as profissões
vai ter necessidade da tecnologia, mas ainda muitas profissões ainda vão necessitar do ser humano ainda. Porque, como o Denilson falou, vai ter que ter alguém para ligar o botão daquela máquina. Ok. Mas eu estava vendo alguns vídeos além e mostrando assim que vai precisar do ser humano muito ainda, mas da questão de entre si, né? De nós, vamos colocar a palavra, da gestão de pessoas entre a gente. De humanos. Isso. Porque não vai ter necessidade de a gente estar próximo, a gente vai ter que estar próximo junto à tecnologia. Então, tem passado para eu conversar com alguém, ou eu mandava uma carta ou ia na casa dele. Hoje eu pego o telefone, ligo, e quem não está se adaptando nisso está ficando para trás. Sim. Antigamente, para você, um arquivo da empresa, você tinha que ir dentro de um arquivo de tantos metros quadrados, com tantas prateleiras. Hoje eu entro num sistema, digito o nome, o arquivo ou da pessoa, consigo acessar o que eu preciso. Mas vai ter necessidade de alguém para atualizar aquele banco de dados. Eu estava vendo no vídeo, fala do acho que gestor de máquina 3D. Eu não sei se é o certo. É uma pessoa para fazer a gestão da máquina. Então, assim, acho que ainda no futuro pode ser que tenha muita máquina, mas vai precisar muito mais do ser humano. É uma percepção minha. Mas no que eu quis dizer, é mais um sentido, tipo assim, se você for olhar o cenário das empresas hoje em dia, antigamente o chão de fábrica era cheio de pessoas ali trabalhando. Hoje em dia você chega, só tem robô, e tem a pessoa lá, lógico, para manusear a máquina, outra para dar manutenção, mas no lugar onde que tinha, por exemplo, 50 funcionários, tem 2, 3. Então vai reduzindo. O exemplo disso é a visita técnica que nós fizemos no semestre passado. Nós fomos na AETRA, que é a Terra ali do Nacional, se não me engano. Meu pai trabalha lá, tanto que aí ele me contou, a gente conversou quando eu cheguei em casa, que tem máquinas lá que eram comandadas por 10 homens, que hoje tem linhas lá que eram comandadas por 10 homens e hoje tem uma máquina lá, um robô, e o operário vai lá só para ligar, recarregar um só, que substitui o trabalho de 10. Sim, isso vai ser possível, isso é muito normal. A questão é o seguinte, pessoal, não é que as pessoas estão sendo substituídas em si. As pessoas, elas sempre vão ter espaço no mercado. A questão é a atividade que elas querem executar, né? A gente percebe que quanto mais operacional for a sua atividade, mais possibilidade da extinção dessa profissão vai acontecer, né? Vai ficar muito mais evidente. Então, se uma pessoa aperta parafuso, daqui a pouco vai ter uma máquina que faz aquilo. Se uma pessoa mede uma temperatura, vai ter uma máquina que vai fazer aquilo. Se a pessoa tem algum tipo de comunicação básica com outra que é repetitiva, uma máquina vai fazer aquilo. Agora, existem atividades que são para serem dispensantes, que são as pessoas. Então, eu acho que a questão não é que as pessoas vão ser substituídas por máquina somente. A questão é, você vai precisar de ter uma qualificação maior para que você se mantenha no mercado. Simples assim. Porque hoje, computadores fazem cálculos, fazem álgebras, fazem situações matemáticas que tem ali algum tipo de resposta inteligente. A gente sabe da inteligência artificial é uma realidade no nosso, né, no mundo hoje em dia e que vai substituir muita coisa. O próprio telefone que você às vezes vai desbloquear uma conta, pedir uma segunda via, você fala com o robô, com o aplicativo. Agora, não precisa então desse atendimento, né, para que essa pessoa fique do outro lado te mandando as coisas, porque isso já está resolvido. Agora, vão ter outras profissões que vão precisar de uma outra pessoa para pensar a sua resposta, a sua necessidade, aquilo que você quer fazer. Então, é bem dentro disso. Por que a gente fala sobre extinção de algumas profissões? Porque tem algumas profissões que já está automatizada a tal ponto que não é necessário a interação de uma pessoa humana mais. Vocês são novos, mas declaração de imposto de renda antes era feita em um formulário. Aí teve a evolução da informática, um disquete. Antes era 2 ou 3 disquetes, se eu não me lembro.
Aí depois disso foi para a internet, né? Então hoje isso tudo era assim, era contador que fazia. Contador fazia declaração de imposto de renda, super complexo. Hoje, pessoal, qualquer um de nós, não estou falando nem vocês que estão estudando, não, que vocês já pertencem a uma parte pensante da sociedade, mas qualquer pessoa consegue fazer uma declaração de imposto de renda com o aplicativo que você, né, faz ali o download, né, da Receita Federal e você preenche. E se você tiver preenchido alguma coisa errada, você vê que vai dar malha fina, ele te avisa antes de você mandar, olha, tem consistente, tá? Você vai, tipo assim, tem um problema, ou seja, você consegue resolver. Então, aquela atividade que um contador fazia antes, o contador faz várias outras coisas, ok? Mas a declaração de imposto de renda que a gente está falando aqui, que era uma das atividades até mesmo lucrativas em um determinado período do ano, né? Então, hoje não é necessário mais ser um contador para fazer. Então, isso é muito, muito simples para você ver que a cada dia que passa as coisas têm sido automatizadas. Então, pessoas que entenderem que se ela continuar querendo disputar com a máquina ou com a automatização, de fato ela vai perder espaço. Mas existem outras profissões que vão precisar de um ser pensante. E é isso que a gente tem que entender. Né? É isso que a gente tem que parar e pensar para a gente buscar essas informações ou essas profissões que vão ser aí cada dia mais solicitadas, porque quem tem conhecimento, quem consegue sanar problema, quem consegue ter uma posição a respeito disso, vai conseguir ganhar aí bons, né, honorários aí por causa, né, das resoluções de problemas, por causa de pesquisa, por causa de projetos e por causa, né, do trabalho desenvolvido. Entendeu? Sim, a medicina, né, no caso, igual falou no vídeo, é uma das profissões que precisa de pessoas, né? Sim, não só elas, né? Mas a medicina, a gente sempre pensa que sempre vai precisar, né, de uma pessoa ali. Mas olha, eu vou te falar que muitos procedimentos médicos já têm sido realizados por robôs, Por né? robô, isso Sim, mesmo. muitos, porque é algo automatizado. É claro que você faz ali uma série de entrevistas, uma série de informações na máquina para poder ela executar aquilo que você quer, mas já existe isso sim, né? Então, isso é algo interessante. E aí a gente fala então daquela questão do aprendizado contínuo. Quando você fala de aprendizado contínuo, o que que você então remete? Queria que outras pessoas participassem da aula. Não queria ficar falando seu nome também, não, mas. Juliana, Oi. tem uma parte do vídeo também que ela mostrou que pegava uma nova habilidade, como assim, comunicação e marketing, e transformava em um novo emprego, sabe? Uma parte no vídeo. Sim. Tipo, juntava, tipo, propaganda junto com marketing e juntava, transformando um novo emprego no futuro. Muito legal isso, que aí compilava as informações das tendências das pessoas, né? Isso. O que ela preferia, o que ela comprava, condição social. E isso, pessoal, isso, Alessandra, já se faz. Hoje, a internet, o Google, ele tem exatamente tudo a seu respeito, né? Sabe onde que você vai, sabe o que você gosta de comprar, sabe com quem que você se relaciona, sabe a área que você fica mais tempo. Isso é tão interessante, gente, que no próprio celular que a gente tem, vem informações que às vezes se assusta, né? Assim, tem determinadas coisas que no final do mês chega aqui um relatório para mim onde quantas cidades eu visitei, quantos países eu visitei, quantos quilômetros eu andei, coisa louca. Tipo, eu não perguntei nada e assim o celular me dá um relatório de tudo que eu fiz, né? E o Google hoje até te coloca assim, olha, você foi em tal padaria, eu lembro num dia que eu tinha ido numa agência do Banco do Brasil no centro da cidade e eu tinha me esquecido do endereço. Eu falei, onde que é essa agência e tal? Que era uma agência que eu já tinha usado há muito tempo, aí essa agência fechou, aí eu tive que ir para uma outra próxima, que minha conta tinha sido migrada e eu não sabia onde era. Mas eu lembro que eu tinha resolvido um problema lá algum tempo atrás. E aí, quando eu estava indo ao centro da cidade, eu joguei aqui no aplicativo, coloquei assim, Agência do Banco do Brasil. E aí apareceu várias, que obviamente que tem várias, mas uma delas estava assim, ó, você veio aqui
há, tipo, 2 anos atrás. Estava escrita a informação. Eu falei, gente, olha, sem brincadeira, não era, né? Tipo assim, eu Que falava assim, medo. você esteve aqui 2 anos atrás. E eu pensei, gente, como que a tecnologia te cerca, né, de informações a ponto de saber onde você pisou, onde que você foi, o que você comeu, assim, o que você comeu, acho que não, mas pelo menos onde você foi, ela sabe, né? Então, assim também a gente fica vendo quanto que você está sendo cercado de informações e você ali certamente vai ser bombardeado por um perfil de consumo que certamente vai chegar até sua porta, né? Daquilo que você gosta ou não de fazer. Professor, Professor, eu também. tenho uma experiência. É, Pode pode falar, falar. Rafa. É que existe hoje em dia, eu acho que caiu foi na prova do Enem, não sei se foi o ano passado ou retrasado, que existem empresas hoje em dia que trabalham com isso, né? Do que você curte no Facebook, o que você gosta, o que você fala para o Esse é seu o marketing, Rafaela. Isso a gente fala de marketing digital, mas a verdade é que todo marketing vai ser digital daqui a um tempo. Então, essa é a tendência. Quem for especializar para a parte de consumo, né, tendências do consumidor, vai entrar para isso aí também. Mas pode falar também, Denilson. Professor, eu vou falar um negócio rapidinho aqui, vai até sair fora um pouquinho do assunto, mas só para complementar, quem tem dúvida aí que a gente está sendo vigiado e rastreado todo dia, pode acabar com as dúvidas, porque que a gente realmente está sendo vigiado, sim. Você fala uma palavra, a sua Smart TV já mostra, você fala apartamento, já vem direcional, já vem MRV, tudo mostrando para vocês no seu celular. Enfim, a minha experiência que eu achei mais diferente foi o seguinte, que eu vou para o interior quase toda semana. Aí eu usava, na época que o trânsito estava muito congestionado, tudo, eu usava muito o Google Maps ou o Waze. Sim. E toda sexta-feira, mais ou menos sábado de manhã, eu fazia isso. Eu não programei nada no meu celular. Chegava na quinta, na sexta-feira, falava assim, o trânsito me dava uma relação como que estava o trânsito da tarde, cara. Isso para mim foi muito diferente. Foto de sexta-feira me mostrava mais ou menos como que estava o trânsito, sem eu perguntar, sem nada. É muito isso aí. Louco. Mas eu vou te falar que você nem precisa de usar aplicativo, tá? Assim, você falou que usava o Waze ou o Google Maps. Eu não uso nem o Waze nem o Google Maps para ir para a nova faculdade, ok? Eu vou, nesse semestre, né, pelo menos, toda terça e quarta-feira. E aí, depois de 2, 3, 4 semanas que eu faço esse trajeto, já começa a aparecer isso para mim. E próximo do horário que eu vou. Tipo, lá para 5 horas, já começa a falar assim, olha, o trânsito está começando a ficar, né, eu falei, assim. Ali eu assustei. É assim mesmo, é desse jeito. É bem isso. Pessoal, e continuando aqui no vídeo, o que vocês acham? Existe idade para começar aí uma nova carreira? Existe uma idade assim para a gente iniciar aí um novo projeto? Eu acho que não, né? Até aquele Joselito mostra isso pra gente. Acho que não tem idade, não, só precisa ter vontade. Mas existem algumas dificuldades, a gente não pode negar, né? Com certeza. Por Mas exemplo, aí as pessoas se adequam, né? Cada um, assim, vai seguir o seu sonho dentro do padrão que pode, da forma como pode. Juliano, Oi. eu queria ressaltar, eu percebi aquela história do analista lá de sistemas, se não me engano, que ele virou padeiro depois. Sim. Quando eu vi ele contando a história e tal, ele falou que sempre gostou daquilo, que tinha esse sonho e tudo mais, e resolveu mudar radicalmente. Aí eu fiquei pensando nisso depois. Muitas pessoas fazem isso, tem essa atitude que ele teve, porém, assim, de forma um pouco assim, meio sem juízo, às vezes fazendo o negócio por fazer, sem um planejamento por trás daquilo ali, sabe? Agindo mais por impulso. Eu acho que é uma coisa meio complexa. Eu acho que no caso dele, ele meio que se preparou, porque eu reparei que ele tinha ali um capital ali para ele investir nas coisas básicas, tinha uma Tinha um locação maquinário de legal. local.
tem o, né, o conhecimento, aí é diferente, mas é uma coisa que tem que se tomar cuidado para tomar uma decisão dessa, né? Porque ele Sem tem uma dúvida. vida toda, como é que se diz assim, toda uma Estável, vida né? profissional Preparada. é, pois é. Concordo com você. Tem que realmente ter um planejamento para mudar de carreira. Professor, Ah, tem observação aí que o Jefferson falou, é o seguinte, cara, aconteceu comigo quando eu trabalhava na outra empresa, eu fui obrigado a sair da outra empresa lá por questões pessoais, e entrei numa empresa agora que para mim tá bem melhor. E o brasileiro, eu não sei se é só o brasileiro não, mas eu vou falar do brasileiro, que eu moro aqui no Brasil, hoje a gente vê mais acontecendo isso aqui. O brasileiro tem medo de... Eu apoio demais o que esse cara fez, em busca até da sua felicidade. sim. Mas o brasileiro em si, ele tem muito medo, cara. Tem muito medo de sair de um certo... Coloca aqui o mineiro, viu, Denilson? Estou errado. Eu acho que ele deveria arriscar. Eu apoio qualquer um a falar, não, eu acho que ali eu vou dar certo. Então, larga tudo e vai. Infelizmente, a realidade não é bem assim. A gente tem que concordar. Eu conheço um caso, né, lá na minha cidade, lá do interior, em Nova União. O cara era não estou discriminando numa profissão, mas só falando o que o cara era. Ele era motorista, então sempre tinha tal. E ele sofreu os olhos, e com essa deficiência nos olhos, ele não poderia mais atuar no transporte. Ele ficou recebendo um salário que a Denilson, sua voz está falhando para mim. Sua voz está falhando. Só um momento. Tenta melhorar um pouquinho. Eu entendi que era motorista de ônibus, parece, e aí sofreu alguma coisa no olho, não é isso? Acho que sim, vai, tenta aí. Pode falar, Denilson. Professor, vai lá, fala aí para ver se vai melhorar. Olha se melhorou. Acho que sim, fala aí. Eu mudei aqui do computador. O que acontece? Que trabalhava no ônibus, você ouviu? Tá falando do mesmo jeito, mas tá, eu entendi que era motorista de ônibus, tá a parte da questão da visão, que ele não teve mais a visão, e aí o que aconteceu? O que aconteceu? Ele ficou recebendo um salário mínimo menor, inferior em que ele já recebia, mas aquele mínimo era fixo sem ele ter que trabalhar. Isso, ele começou, falou, não, à toa não posso. Ele começou comprando andaimes, comprando betoneiras, comprando máquinas e equipamentos, comprou um caminhãozinho. Hoje o cara tem um limão na União lá de almejar, cara. Muito. Se hoje o cara é rico. Fantástico. Igual tem dois cara lá. Eu não tenho ideia quanto que é, entendeu? Mas a gente vê a vida que o cara leva, ou seja, aquela deficiência nos olhos fez ele olhos, entendeu? Para ter uma visão melhor para estar ganhando dinheiro. É isso que eu falo, que eu apoio com certeza a mudança, entendeu? Né? Desse seguinte, infelizmente o brasileiro é muito medroso, cara. O mineiro. Conseguiu entender? Mineiro. O Brasil é muito grande. Mineiro, né? O Brasil é muito grande. Pois é, Denilson, eu entendo, concordo com você, mas tudo isso tem que ser muito bem pensado, porque olha só, a média, e agora eu vou falar do Brasil, que é uma estatística brasileira, a média de pessoas que quebram no nosso país é 3,9, ou seja, vou arredondar para 4, né, 3,9, então, ou seja, uma pessoa que quer empreender, ela precisa quebrar, não ela precisa quebrar, o normal é que se quebra 4 vezes. Eu acho que é um índice muito grande. Eu, assim, tô super privilegiado porque eu nunca quebrei hora nenhuma. Mas, assim, essa é a tendência. 4 vezes para você quebrar. Eu não sei quanto as outras pessoas, mas eu não consigo quebrar nenhuma. Eu não posso abrir nenhuma atividade para eu quebrar. Não posso. Eu não tenho reserva. Eu não tenho muita... Eu vivo meio que perigosamente, sabe? Então... Eu não posso quebrar. Então, é bem nesse aspecto que eu fico pensando também. A questão de mudança de carreira, eu até acho bem interessante, bem legal.
Seria muito bom se planejasse, porque eu acho que é por aí também, tem que planejar, e tem que ter uma certa segurança, né? Eu tive muitos alunos, pessoal, que eu dou aula já tem, eu acho que 10 anos. 2010 que eu comecei a dar aula em faculdade, no curso de administração. E eu tive muitos alunos, né? Na nova faculdade, até que tem poucos alunos por sala de aula, mas teve turmas que eu peguei que tinha 68 alunos dentro da sala de aula, né? Isso nenhuma turma. Né? Então, passavam por mim em torno de umas 500 pessoas por semestre. E em várias matérias, né, em vários cursos, enfim. E nisso, pessoal, tive alunos, assim, bem-sucedidos, outros que não tinham tanta visão, assim, do futuro, mas uma coisa interessante que eu entendi é que depois, quando eles formavam, muitos deles iam assumir novas possibilidades, tinham cargos bons na empresa, e chegava aquele momento assim, olha, professor, eu estou empreendendo e estou trabalhando nessa empresa boa, né, essa indústria. Eu estou pensando em largar tudo nessa indústria para ficar só com essa empresa minha. O que você acha? Aí eu meio que era um consultor, mas assim, de graça, né? Professor, aquela coisa toda. E eles me falavam isso. E eu ficava com muito temor em falar com eles alguma coisa, porque às vezes era marketing multinível, nada contra, tá? Mas isso tem gente que ganha dinheiro, mas tem gente também que não ganha. E eu conheço mais gente que não ganha do que ganha. Então, eles estavam ali começando a ter uma certa quantia em marketing multinível, representação de algum produto, e queria largar, de repente, um emprego em uma grande indústria, onde ele já tinha feito carreira, onde ele estava ali com uma situação muito, muito assim, estável, vamos falar assim, e aí ele queria largar tudo. Eu falei, olha, é algo que você tem que repensar e você tem que planejar para isso, né? Porque o Sebrae, nas estatísticas também, diz que para que você dê certo no seu empreendimento, você tem que ter uma renda para se manter em 2 anos de funcionamento sem ter lucro nenhum. Então você pensa, você manter uma empresa 2 anos sem nenhum lucro, então dependendo do segmento, você tem que ter 100 mil reais, dependendo, você tem que ter 300 mil reais. Gente, isso é muito dinheiro, né? Então às vezes você não consegue planejar desse jeito. Todas as empresas que eu já tive, né, não foram tantas assim, mas hoje eu estou com 2 em aberto, talvez 3 se eu contar com a do consultoria, mas eu nunca tive esse planejamento de 2 anos de dinheiro, sabe, investido em 2 anos. Nunca tive, porque eu sempre fui muito na raça e assim, até então não quebrei, mas eu te falo que muitas vezes eu tive que pegar o recurso de uma empresa e ajudar a sustentar o novo empreendimento que eu estava montando, porque realmente eu precisava ter ali igual, por exemplo, essa empresa que vocês estão vendo aqui atrás, Espírito Senso, eu tenho uma clínica de idosos que eu montei para minha esposa aqui na Pampulha, casa boa, lugar bom e tal, já está estruturado. Então, esse escritório que eu montei aqui é na estrutura dessa casa de idosos, porque aqui eu faço contato com o mundo todo. E eu preciso exatamente de uma sala com uma boa internet, com silêncio, com uma coisa assim. E na casa de idosos eu tenho isso, eu tenho silêncio, eu tenho internet, aqui no meu escritório, é o que eu preciso. Então, para que eu vou alugar um escritório lá na Savassi, com condomínio tal, para ter uma secretária, para ter... Não, falei, de jeito nenhum, vai ser onde que eu já tenho estrutura. Então, ou seja, a empresa que eu já tenho acaba sustentando essa. Então, é uma maneira, de uma certa maneira, planejada, mas que não é de acordo com aquilo que a literatura me fala a respeito, que eu tinha que ter, por exemplo, 2 anos de investimento. Mas o que eu falo é o seguinte, a gente precisa tomar muito cuidado para que a gente não tenha essas questões de quebrar a empresa por causa de falta de recurso. Porque, olha, nesse tempo que a gente está passando de quarentena, quem não tinha uma empresa, uma finança estruturada, agora realmente eles vão quebrar, ou já quebraram. Porque a gente não consegue ficar um mês, um mês e pouco sem receber, sem nada, com as dívidas que a gente já tem da empresa. Então, isso é muito complexo. Por isso que eu falo que essa questão de correr atrás do sonho é muito bom,
desde que você tenha um padrinho, desde que você tenha, né, alguma situação que você consiga contar, ou de pelo menos um conselheiro que possa te dar algumas direções que vão ser importantes para você. É claro que nesse caso que você contou, Denilson, o cara foi ali, né, vamos falar, o pão de cada dia, né, o pão, ele comprava um equipamento um mês, outro mês, e foi ali juntando uma estrutura muito interessante. Mas a maioria não quer ir um passo atrás do outro. A maioria quer pegar um cartão de crédito Infinity e pegar todas as máquinas, comprar de uma vez e colocar, alugar e contratar gente e fazer a empresa rodar. E muitas vezes ela não roda de uma maneira tão rápida da forma que a gente deseja, entendeu? Então essa é uma situação que a gente precisa avaliar. Mas eu também sou né, da ideia que a gente precisa avançar, que precisa correr risco, enfim. Alguém quer falar sobre isso? A gente estava falando sobre iniciar nova carreira, né? A gente tem um senhor lá, né? O senhor que esteve na área de tecnologia, Joselito, se eu não me engano o nome dele. E essa área de tecnologia, ele entrou para a faculdade e tem lá, né? Outros alunos. Aí a gente fica perguntando, né? Que bom, eu achei muito legal a história, eu acho super vencedor. Assim, eu só fico com uma certa dúvida se realmente esse senhor consegue, né, acompanhar a aula do jeito que os outros alunos conseguem, que conseguem desenvolver dessa maneira. Eu tenho uma certa dúvida nisso, tá? Talvez pode até ser um preconceito, assim, mas pelo menos eu como professor, os alunos que eu já tive mais velhos, e era bem mais novos do que esse senhor Joselito, tá? Talvez ele é um ícone e ok, mas nos alunos que eu já tive, que eram pessoas aí de 50, 60 anos, nunca tive de 70 não, pelo menos, né, não se revelaram. Tinha sempre dificuldade em informática, em formatação de trabalho e várias outras coisas muito boas, mas tinha algumas questões que garravam um pouco sobre essa questão de tecnologia em si. E o interessante é que ele escolheu uma faculdade de tecnologia, que é algo bem assim, né, desafiador. Mas eu espero que realmente tenha dado certo e tudo. Uma outra pergunta que eu fico pensando você como administrador, seja muito sincero comigo, você como administrador, chegar um senhor daquele para o processo seletivo para uma vaga, por exemplo, de analista, sei lá, analista de inovação, você está querendo um cara para criar novos produtos, novos sistemas e tal. Será que você né, colocaria esse senhor na disputa da sua vaga? Primeiro, você ter o currículo dele e ver que ele tem 70 anos. Você já chamaria para sua entrevista? Seja sincero, você chamaria? Como é que você me fala isso? Por curiosidade, eu chamaria. Só que eu acho que eu faria assim, eu ia avaliar o profissional que ele era, o gabarito que ele tem. Eu não ia me sentir assim um pouco tendo esse preconceito em si pela questão da idade dele. Isso não influenciaria. Só que eu queria, por exemplo, eu ia passar por uma sequência de testes, alguma coisa, ia ter que me provar alguma coisa dentro do próprio currículo dele. Mas eu falo assim, eu vou te excluir de uma forma assim, sabe? Primária, assim, por conta da sua idade. Eu acho que não. Entendi. Eu não chamaria, não. Por quê, Dani? Professor, porque, sei lá, uma pessoa mais velha, ela já tem o jeito de trabalhar. E nem sempre o jeito dela é seu jeito. E se fosse uma vaga de tecnologia relacionada à inovação, pode ser que uma pessoa dessa fosse travada, né? Nesse aspecto. E, por exemplo, se eu fosse administrador da empresa, eu gostaria de uma pessoa mais jovem para, de certo ponto, eu modelar ela de uma forma que eu queira, entendeu? Ok, um ponto de vista. Professor, e aí, Denilson? Professor. Pode falar, Jefferson. Obrigado. Eu acho que é o seguinte, no caso desse senhor, se ele já aceitou fazer o curso, entendeu? Se relacionar com outras pessoas
ele já mostrou nesse ponto aí, já é um ponto muito positivo na questão da flexibilidade dele. Entendeu? Aí ele se levantar a questão, por exemplo, dele, por exemplo, ter o seu jeito de ser, alguma coisa assim, sim, é desconsiderar. Mas eu acho que não tanto a esse ponto dele não conseguir, sabe, se adequar àquele contexto ali empresarial e inovador também. Sim, é porque é o seguinte, né, gente? A minha discussão aqui com vocês é trazer algo que possa valer para a sua realidade, né? Eu acho que aqui a gente discutindo, a gente tenta meio que dar uma escondida em preconceito, tenta querer colocar todo mundo igual e tal, mas assim, existem algumas limitações que são inerentes do físico, da idade, da mente, são dificuldades. Eu tenho aqui uma casa de idosos, e aí eu tenho idosos aqui que a mente é ótima, lúcida, sabe tudo e me lembra de coisas, ok? Me lembra. Agora, mas o corpo não responde mais. Eu tenho idosos que têm a mente perfeita, mas o corpo não consegue levantar a cadeira de rodas. Então, existem limitações, por exemplo, de uma pessoa dessa, tem algumas limitações. Então, eu acho que é bem relacionado também ao tipo de cargo que a gente está falando, né? Se você, de repente, quer um treinador físico, o cara não consegue te acompanhar num Cooper, de repente, não sei, talvez é algo que não está associado àquilo que você busca. É nisso que eu estou falando, né? Então, nesse caso em si, a gente não conhece essa pessoa. Mas, porque quando eu vejo um vídeo, eu não vejo aceitando tudo. Eu começo a dar uma criticada naquilo que está sendo colocado, principalmente vindo da Globo. Mas, diante disso, eu vendo ali aquela reportagem, quando ele falou que ele era ali, ele fazia cartões de visita, e aí ele estava fazendo cartão de visita lá, uma arte, aquilo que ele estava fazendo ali naquela arte era algo muito simplista para um cara de tecnologia. Estava colocando lá o nome meio que envergado, era tipo aquelas letras de Word, quando a gente coloca lá, faz um cartão de visita no Word, não tinha nenhum trabalho gráfico, não tinha nada elaborado, sabe? Que a gente meio que, sei lá, que a gente espera, aquele vídeo foi em 2019, o que você esperava de um cartão de visita em 2019? Marca d'água, de repente sei lá, um fosco localizado. Um jogo de cores, a logo. Uma logo 3D, a tendência do mercado. QR Code, sei lá, alguma coisa que pudesse se associar com o nosso tempo. Mas aquilo que ele estava mostrando, se aquilo é tecnologia na faculdade dele, eu sou PhD em tecnologia, então. Eu estou dizendo assim, só uma crítica, para que vocês também, assim, parem e pensem, né? Não estou falando que ele não tinha que participar do processo seletivo, até podia participar. Mas, dependendo da área, é algo que é meio complexo de você não limitar alguma questão dessa parte. Se fosse qualquer outra área, um administrador, ótimo. Mas tecnologia, um homem, talvez, que tem alguma dificuldade, aí é uma questão, é só um julgamento, tá? A gente só está aqui colocando algumas hipóteses para a gente discutir. Não tem nada fechado, mas eu só estou dizendo que existem algumas coisas que são discutíveis. Com essa questão de orientação minha, às vezes algumas pessoas me procuram para meio que querer se direcionar na vida, na carreira. Aí tem uma galera que gosta, né, assim, também é uma tendência da galera que gosta de esporte, né, futebol e tal, não sei o quê, ser um pouco mais distante dos estudos e prefere na educação física desde a escola, né, que a gente sabe. E essa galera, às vezes, vai me procurar e falar, e aí, professor, o que você acha que eu devo fazer? Aí sempre eles pensam na educação física como primeiro ponto, que eles acham que vai ficar jogando futebol o resto da vida, né? E às vezes é um cara que quer até se profissionalizar no futebol e não deu certo, enfim. Mas eles buscam a educação física. Aí eu pergunto para eles assim, como é que você se imagina daqui 30 anos?
Aí o cara, não, e tal, personal trainer e tal, não sei o quê. E eu fico pensando, se você vai numa academia hoje, e academias boas, você não vai buscar um personal trainer, um vovô, um cara, um tiozão de 50, 60 anos, talvez. Você pega o cara que tá dobrado, tal, portão, ou uma mulher que tá, né, no padrão que você talvez espera, ou almeja, ou quer ser igual a ele. Mas você não pega o tiozão lá, não. Mesmo que o cara tenha, sei lá, 30 anos de experiência fazendo o cara virar marombeiro. Mas se você olha e de repente não se identifica, você já tem de repente um distanciamento. É uma tendência, tá bom, gente? Falando que, eu já contratei, beleza, ótimo, mas é uma tendência de você ir numa nutricionista e buscar ali uma pessoa teoricamente saudável, magra e tal. Você não vai buscar uma nutricionista gorda. Então, é uma tendência, tá bom? Outra coisa é a questão de cabeleireiro, né? Você vai no salão de beleza, o cabelo da mulher tá igual um Pokémon. E aí você fala, ai, como assim essa mulher vai tratar do meu cabelo, sendo que o cabelo dela tá, sabe? Então, existe essa tendência no mercado. Então, é bem isso que eu paro para pensar e fazer com que vocês reflitam também, claro, respeitando essa questão de preconceito, realmente não deve ter, mas ter também essa parte de você né, se relacionar e pensar também nas limitações das pessoas. A Vanessa colocou aqui no chat, eu também já assisti esse filme. É um filme que tinha um senhor como estagiário. E acabou que esse senhor ajudava a menina, né, que era uma empresária na época de moda e tal, não sei o quê. E acabou que esse senhor virou meio que um amigo dela, conselheiro e tudo. Mas não era da área de tecnologia, entende? Então é isso que eu tô dizendo, assim, era um cara que estava se reinventando, estava fazendo um curso e estava ali sendo, não sei nem se ele fazia administração, mas eu sei que é na área administrativa que ele viu. Muito legal o filme, até recomendo, se vocês acharem o nome do filme, eu recomendo que vocês assistam. Fala muito a respeito disso, as pessoas mais velhas têm muito a agregar, eu só digo, dependendo da área, é algo que, né, pode trazer algum tipo de limitação, tá bom? Quer falar alguma coisa, gente? Professor, eu penso assim, idade não diz nada, mas a competência da pessoa, por exemplo, se é um cargo para tecnologia, a pessoa é mais velha, eu vou querer que ela, no processo seletivo, me mostre que ela realmente entende daquilo. Eu acho que em qualquer área, quando a gente faz um processo seletivo e tem pessoas mais velhas, colocar, por exemplo, ela vai trabalhar com tecnologia, então vamos colocar ela para fazer, para ver como é que é. A qualidade, a capacitação da pessoa, não idade, sexo, essas coisas tudo aí. Ok, isso aí. Certinho. Ô, professor. Oi. Eu acho diferente. Eu acho que a pessoa mais velha também, quando ela enganjar mesmo na empresa, já tá na hora dela aposentar. Esse Dene é demais. Ele é terrível. Não tá errado não, Dene, mas quando ela engajar, já tá morrendo já, né, não? Aí eu preciso dar o meu cartãozinho da clínica aqui de idosos, né? Antes dela morrer, ela pode ficar aqui comigo. Ai, gente, são engraçados. Mas eu concordo. Agora, uma coisa que é indiscutível, pessoal, que pessoas mais velhas valorizam muito mais a empresa, são muito mais sérios, muito mais responsáveis, muito mais né, bem vividos nesses aspectos de maturidade. Isso não tenha dúvida. Eu tive já uma estagiária que era uma senhora, foi muito interessante a maneira, era uma certificação ISO que eu contratei ela, e eu tinha uma outra mais nova. A mais nova tinha muito a manha de relatório, digitação, essa parte de computador. Mas a mais velha tinha uma situação muito legal que era de relacionamento. Ela ia nos setores, conversava, explicava, dava treinamento, e ela era muito mais aceita do que essa mais nova, porque ela trazia ali uma seriedade, né? Tem muitas coisas que você, ao passar por uma pessoa mais velha, você tem mais segurança, né? Você tem ali
um certo conforto. Se você vai num médico que ele já é mais velho, você fica mais tranquilo, você fala, pô, o cara é reconhecido, já deve ter passado quantos mil pessoas aí, né, no atendimento do cara. Aí você vê um cara que acabou de formar e quer te operar, você fala, opa, né, é uma coisa meio... Sei que todo mundo vai começar de algum jeito, né, mas eu não quero que comece comigo, não, eu quero que eu, né, comece com o outro e depois vem para mim. Então, é uma questão que também a idade, ela fala muito a respeito disso, né. Pessoal, para terminar a nossa conversa, até porque a gente já está bem tarde, a gente viu o caso das alunas de medicina, né, que precisava de ter empatia no curso, e aí a professora fazia ali aquela parte, né, de simular o atendimento, que é algo bem legal, porque muitas vezes o curso de medicina ficava só naquela parte teórica, e esses professores hoje têm, então, se preocupado nessa parte de atendimento, de empatia, de humanização. Isso é muito joia, né? Isso mostra que as nossas relações interpessoais, elas precisam estar bem trabalhadas. E olha, e hoje vocês que estão em formação, né, vocês vão ter uma certa dificuldade de se relacionar. Eu conheço pessoas novas que não conseguem manter uma conversa. Eu tenho um primo que sempre foi voltado para essa área de tecnologia, videogame e tal. Hoje ele tem 20 anos ou 21 anos. E eu conheci ele, tipo, criança, quando ele morava lá com minha tia. Mas aí, depois de, sei lá, 10 anos, eu não o vi. E, de repente, aparece um jovem, né, perto de mim. E eu conversando com ele, ele não conseguia desenvolver uma conversa. E por quê? Porque a vida toda ficou no computador, ficou no videogame, ficou trancado dentro de casa, e ele não consegue se relacionar. Então, ou seja, ele inclusive aprendeu inglês nos joguinhos dele, hoje ele fala inglês e tal, mas ele não tem essa facilidade na conversa, em resolver um problema, em se expressar, em falar alguma coisa que ele está sentindo, porque ele não consegue, né, manter uma conversa longa com uma pessoa. Então, o exercício para ele foi humanizar, né? Foi colocar ele num grupo de jovens, foi fazer com que ele pudesse conversar, se relacionar, errar, ser zoado, né? Enfim, ter essa ambientação. E muitos dessa geração que tem tratado muito de tecnologia tem grande dificuldade de relacionamento. O que vocês acham disso? Alguém aí se sente meio que analfabeto assim, nesse aspecto de relações pessoais? Professor, igual uma vez a Magna, professora de psicologia, ela falou, quanto mais a pessoa é inteligente, assim, entre aspas, que fica ali no seu universo, é mais difícil dela se relacionar, porque às vezes eu penso também no sentido de comunicação. Se você tem um nível intelectual muito alto, você conversar com uma pessoa que talvez não entende nada do que você fala, talvez fique um pouco insignificante. Não tenha tanta graça, aí a pessoa prefere se isolar. Nesse sentido, assim, que eu penso mais ou menos. Faz sentido. O que mais, pessoal? Então, eu achei super bacana, né, elas terem esse curso, porque eu acho que empatia deveria ser ensinado, assim, desde pequeno, porque a empatia, respeito, saber se comportar, inteligência emocional, são temas que deveriam ser abordados desde cedo, assim, porque pessoas lidam com pessoas. Independente de qualquer lugar que você for, vai ter uma pessoa ali pra você conversar. Ah, não, eu vou trabalhar, mas trabalho na área de tecnologia. Beleza, mas aí no seu caminho, você vai no seu carro, você entra na sua empresa, vai encontrar com alguém, você tem que ter, pelo menos assim, a empatia de dar um bom dia, um oi. Assim, eu penso assim, né? Verdade, tem razão. Até o livro que nós lemos fala um pouco sobre isso também, que lá, que das maiores reclamações era contra aqueles médicos, não pelo trabalho deles em si, de dar o diagnóstico, mas na forma que eles lidavam com os pacientes. Então, igual a Tamires falou, respeito, empatia são áreas que têm que ser trabalhadas na nossa vida, não só como profissional, mas na área pessoal, para quando você for atuar como profissional,
E isso não se tornar um desafio para você, mas ser algo natural que vai agregar valores à sua profissão. Igual o jogo de tabuleiro, igual as outras tarefas que o profissional multitarefas tem. Ele não Sim. faz aquele tanto de coisa porque a profissão dele pede ele para fazer um tanto de coisa, mas porque aquilo é algo dele, que foi agregado nele desde a infância, que façam que ele se torne esse tipo de profissional. Então, o que vai diferenciar também o nosso trabalho, que vai nos ajudar a manter no mercado, nos manter no mercado além da aquela, esqueci, que fala sobre o aprendizado contínuo, além disso, além de se informatizar, vai ser também essa empatia que o profissional tem, porque nós nunca vamos deixar de lidar com pessoas dentro de um mercado amplo igual o nosso é. Hoje é chamado de soft skills, são as habilidades que o profissional precisa ter, né? Não só acadêmicas, não só profissionais, mas também, né, relacionando com pessoas, resolução de problemas, conflito, enfim. Mas é isso aí. Que bom, pessoal. O vídeo foi para causar isso mesmo, foi para trazer um profissional do futuro, pessoas que vocês vão ter que lidar no mercado de trabalho, para que vocês consigam, então, saber o que te espera, né? Até porque vocês também pertencem a uma outra geração e vão precisar lidar com muitos desafios, tanto tecnológicos, quanto também esses relacionais, né? Então, foi esse o objetivo, né, de ter trazido essa atividade. Espero que todos tenham enviado para mim o exercício, porque isso vai ser considerado como pontuação de vocês, tá bom? Essa semana também nós marcamos para o livro, né, ser entregue. Se você não entregou, entregue, porque esse livro vai ter uma pontuação também diferenciada para ele, tá bom? Nós vamos discutir também sobre o livro? Sim, vamos discutir sobre o livro, tá? Que aí a gente pode fazer um dia também dessa forma, tá? Porque gerou dúvida, alguma coisa assim? Você fala em relação ao livro? Não, não é dúvida, mas é porque tem alguns pontos lá meio complexos. E aí eu acho que seria bom ter uma aula para a gente discutir sobre isso. Tá joia, vamos sim. Tá bom, combinado. Então, até mais, pessoal. Bom final de semana para vocês, tá? Feliz Dia do Trabalhador, dia 1º aí de maio, né? E até semana que vem, na terça-feira. Combinado? Combinado. Forte abraço. Até mais. Beleza, valeu. Igualmente. Boa noite.